Capítulo 52, Inverno. O que é isso? A cena do abate que o Sr. Dantalha ordenou. A espiã respondeu. Apesar dos rumores dizerem que o Sr. Dantalha pegou a senhorita Farnese, que estava vagando pelo mundo sem rumo, por acaso. Na verdade isso é mentira. O Sr. Dantalha foi resgatar pessoalmente a senhorita Farnese. Ela estava presa em uma feira de escravos em Pavia. Mas por que ordenar o massacre? Porque não podia existir qualquer evidência. Esta dama ficou estupefata. Unicamente e simplesmente por este motivo. O massacre ainda estava acontecendo no vidro. Independentemente de raça ou idade, as bruxas se livraram de qualquer um que vissem. Havia até mesmo ninfas e as crianças tremendamente fracas entre as vítimas do abate. Os gritos das crianças e a gargalhada das bruxas se misturaram. Se mesclaram como fumaça. Misturando-se sem parar, mesclando-se sem parar. A minha cabeça ficou tão tonta que eu acabei fechando os olhos. Até que o vídeo terminou. Esta dama era incapaz de manter contida a tragédia em seus olhos. Isso não foi falsificado. Falsificar um vídeo deste tamanho? Certamente Vossa Alteza está brincando. Mesmo que alguém usasse magia de disfarce para imitar os indivíduos principais, o Sr. Dantalha e a senhorita Farnese, e o resto das pessoas. Vossa Alteza acredita que centenas de magos usariam magia de disfarce para fazer um vídeo desses? A espiã riu. Se isso fosse verdade, então um rumor já teria se espalhado há muito tempo. Vossa Alteza deve saber disto muito bem, já que és uma maga muito mais habilidosa do que esta serva, mas utilizar centenas de magos secretamente é impossível. Além disso, os gritos das crianças são extremamente realistas, então considerar isto uma atuação é... A espiã caiu no chão. A espiã, que foi estapeada pela minha mão, caiu no chão. Como esta dama não conseguia aguentar mais, me esquecendo completamente das leis do mundo dos demônios, eu chutei a espiã. Mesmo enquanto era chutada, a espiã continuou rindo. O que podia ser tão divertido assim? Será que a cena das crianças inocentes sendo mortas não passava de uma piada para essa espiã? O som do riso dela era detestável. O barulho da gargalhada grudou-se desagradavelmente à minha pele. Esta dama começou a chutar com mais força para se livrar desta sensação desagradável. Eu senti nojo de mim mesma por ter contratado alguém como ela para ser a minha espiã. Eu fui uma tola por no passado ter acreditado que elas eram puras. O grupo que vendeu a própria alma. O fundo absoluto do abismo da inferioridade. As prostitutas das almas. Com a sua face presa ao chão, a espiã deu um grande sorriso. Vossa Alteza. Não há problema algum em descontar a sua raiva, mas Vossa Alteza não nos contratou porque precisava deste tipo de evidência. Bruxa. A líder das irmãs Berbere, a detentora da insígnia Triplos, a bruxa Umbaba. Mesmo depois do seu cabelo louro platinado ficar coberto de terra, ela não parou de achar engraçado. Não havia qualquer loucura em sua risada. Sempre que as bruxas riam normalmente, ou riam porque algo era engraçado, ou riam quando estavam se sentindo angustiadas, a risada delas era sempre a mesma. Portanto, ela era sempre nojenta. Vocês são uma raça que não deveriam ter nascido nesse mundo. Nós ouvimos isso sempre. Realmente não tem nenhum sentimento de pena pela vida dos outros dentro da mente de vocês. Esta subordinada pede desculpas, mas nós já não vendemos nossas próprias almas. Parece que ela não podia ser atingida por palavras. Apesar das pessoas pensarem ser uma pena não conseguir conversar com as bestas, por sua vez, as bestas não ligam para a impossibilidade de conversar com as pessoas. Da mesma forma, as bruxas não pensavam sobre a ideia de conversar com as pessoas. Esta dama pegou uma bolsa de ouro e a jogou. No momento em que o objeto caiu no chão e fez um tilintar metálico, Umbaba virou a sua cabeça em direção ao som imediatamente. Ela abraçou a bolsa como se fosse o bebê mais adorável do mundo. A gentileza de Vossa Alteza é imensurável. Muitíssimo obrigado. Eu coloquei metade da quantidade de ouro combinada. Metade? Umbaba congelou. Eu olhei friamente para a bruxa.
Eu darei a metade restante assim que a tarefa for completamente terminada. Isto é um pouco diferente quando comparado à promessa que esta serva escutou antes. Hoje mais cedo Bantalha limpou pessoalmente a sujeira de todas vocês, e ainda assim, vocês traíram esta mesma pessoa. Eu tenho uma ínfima razão sequer para confiar em vocês. Bem, Ah, isso mesmo. É claro. Vossa Alteza está certa. Baba endireitou seu chapéu cônico. O rosto da bruxa não estava mais visível por causa da grande aba do seu chapéu. Mas ao menos a outra promessa, sim. Em uma noite de Valpurgis, eu pedirei para que toda bruxa que participou desta receba uma medalha de folha. Então você será uma veterana detentora de uma insígnia quadriplos. Parabéns. Isso é um grande favor. A bruxa sorriu brilhantemente. A medalha com o símbolo de folha era prova que o indivíduo devotou-se à sua raça em um campo de batalha. Não importa quantas vezes você participasse de uma guerra civil entre lordes demônios, você não recebia uma folha. Já que a nossa situação atual se tornaria uma guerra gigantesca contra os humanos, isto significava que as condições para esta bruxa diante de mim ganhar uma folha foram atingidas. Independentemente disto, originalmente as pessoas de classe baixa não podiam receber medalhas, exceto em casos extremamente raros. Apesar disso, assim como aconteceu agora, de algum modo estas bruxas conseguiram ganhar medalhas através de repetidas traições e golpes. A honra de alguém deve ser estabelecida pela própria pessoa, e não através de terceiros, e ainda assim elas eram um grupo desprezível. Esta dama assinou a mão. Eu não quero mais vê-la. Saia daqui. Peço desculpas por macular os olhos de Vossa Alteza. Baba enrolou a capa em torno de si e saiu. Assim como quando ela chegou, os seus passos também não fizeram som ao sair. Graças aos seus passos silenciosos, parecia que ela ainda estava dentro deste aposento. Esta dama encarou o relógio de bolso silenciosamente. O problema agora era onde utilizar esta poderosa evidência. Infelizmente, era claro que este vídeo não teria qualquer utilidade em parar a guerra vindoura. No momento, a pessoa liderando o posicionamento de defensora da guerra era Barbatos. Mesmo que Dantalian fosse acusado, Barbatos não se importaria executar a guerra do mesmo jeito. No entanto, mesmo que isto não conseguisse parar a guerra, então as preocupações desta dama cresceram junto à escuridão da noite. Pensando sobre o destino daqueles nascidos como monarcas, a cabeça desta dama ficou entorpecida. Esta dama compartilhava a responsabilidade da declaração da guerra, e mesmo assim, apenas a vida dos soldados seriam tomadas por causa disto. Meu coração batia mais forte ao pensar que não importa o que acontecesse, eu continuarei viva. Uma guerra gigantesca. Ao menos, uma guerra devastadora dessa forma precisa ser evitada.